Justo quando o Bolsonaro achou que tudo ia ficar calminho, que ele ia ter vida mansa, porque ele fez a aliança com o Centrão, tá no meio dos corruptos e tudo ia ficar ok, aí de repente vem escândalo do vice-líder dele com dinheiro no fiofó e para piorar ele vai começar a ter oposição agora, se não tem no Brasil, vai ter oposição ferrenha vinda dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Donald Trump vai perder a eleição e o próprio Donald Trump já, ele não sei se ele aceitou, mas ele percebeu que vai perder. Por quê? A mídia lá nos Estados Unidos está falando muito mesmo que tá um escândalo, que o governo Donald Trump está fazendo uma série de mudanças que apenas governos que estão em fim de governo, em transição, fazem. E são mudanças do tipo regulamentações oficiais de órgãos governamentais, regulamentações federais, cadeiras que têm vagas em conselhos de estatais, de órgãos federais, de empresas, onde puder o governo federal indicar algum cargo, o Donald Trump está indicando. E isso não é comum e está acontecendo numa velocidade tão grande que os próprios federais lá norte-americanos, os chefes, os de alto escalão, o pessoal tá falando, pô, tá muito rápido isso aqui, nunca foi assim. Nem quando um governo perde a eleição para sua oposição, por exemplo, aí usaram quando o Bush perdeu para o Obama, o Bush era do Partido Republicano, entrou a oposição, que era o Partido Democrata. A mudança não foi desse nível. Então, uma mudança muito forte, isso significa o quê? Que o Trump já aceitou a derrota. Por quê? Na última pesquisa ele está 17 pontos atrás. Só que esse não é o problema. Nos estados em que ele poderia virar a eleição e ganhar mais cadeiras para tentar ganhar a eleição mesmo com menos votos, que lá na democracia de lá isso é possível, o Trump está perdendo e a diferença está aumentando. Em outros ele tinha empate técnico, perdia por 1 ponto, agora ele perde por 5, não está mais na margem de erro. Em outros perdia por 5, está perdendo por 10. Quer dizer, a coisa está ficando cada vez pior para o Donald Trump. E quem vai ter problemão com isso é o Jair Bolsonaro, porque no primeiro debate, o Joe Biden, que vai ser o presidente muito provavelmente, ele já fez uma ameaça direta ao Bolsonaro. E depois outros membros do Partido Democrata já falaram, a extrema-direita vai ser varrida. E o Joe Biden, ele diverge com o Bolsonaro em todas as ideias que eles têm. Parece que são duas pessoas completamente diferentes, porque o Bolsonaro é muito parecido com o Trump, que também diverge com o Biden em tudo. Eu vou falar os efeitos para o Bolsonaro e que tipo de regulamentações que o Donald Trump está mudando, que tem coisa que é gravíssima lá, tá um escândalo nos Estados Unidos. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Então, um segundo, e é de graça. Se inscreve no canal, fica embaixo do vídeo o botão, você se inscrevendo no canal, você ajuda a fortalecer a oposição ao Bolsonaro, porque você se inscrevendo, o algoritmo do YouTube vai pegar esse vídeo e vai mostrar para mais gente na página inicial do YouTube. E além de oposição aqui, a gente também faz oposição nas ruas com o Bolsonaro, a gente está colocando outdoors em todo o Brasil, a gente está mudando as cidades em que tem outdoor sempre, algumas a gente sempre mantém, por exemplo, Florianópolis, Curitiba, agora vamos tentar manter sempre em Goiânia também, que são lugares onde tem muito bolsonarista, a gente está mantendo, mas as outras a gente vai mudando cidades, sempre denunciando os crimes e os desmandos do Bolsonaro. Esse aqui no Rio de Janeiro fala que o Bolsonaro é contra o auxílio emergencial, foi contra o auxílio emergencial. E a gente também tem carros de som, olha só esse carro de som aqui em Duque de Caxias, nessa semana, ó. Quer saber? E eu pergunto, por que o seu amigo Queiroz depositou 89 mil reais para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber por que disparou o preço. E vamos continuar falando que o Bolsonaro foi contra o auxílio, porque muita gente até hoje não sabe. Quem quiser ajudar com isso, um segundinho, se inscreve no canal ou embaixo do vídeo. Também faça isso, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica e aí você vai ajudar com essas ações do Plantão Brasil. Aqui a gente faz, a gente vai fazer oposição sempre, oposição ferrenha a esse desgoverno. Mas se inscrever ajuda. Agora vamos falar sobre Trump e o Bolsonaro. Olha só, ontem, quinta-feira à noite, o Donald Trump foi falar na cadeia de TV chamada NBC, uma das maiores dos Estados Unidos. E esse foi como se fosse uma coletiva, um tipo de um debate de uma pessoa só. Os eleitores mandam perguntas, aí o pessoal da TV filtra as perguntas e faz as perguntas para o Trump e ele respondia. Tá. Ao mesmo tempo, o Joe Biden estava na ABC, que também é outra agência de TV, outro canal de televisão. O Joe Biden teve uma audiência de mais ou menos 1 milhão de pessoas a mais viram o programa do Joe Biden do que o do Trump. Só que o programa do Trump passou em 5 canais. A rede a NBC tem 5 canais de TV e mesmo somando todos os 5, o Donald Trump teve uma audiência menor
que a do Joe Biden, mesmo ele sendo o atual presidente, teve uma audiência menor. Isso já diz muita coisa, porque o fato dele ser o presidente, a audiência dele deveria ser maior. Se hoje eu colocasse o Bolsonaro e qualquer outra pessoa para falar de política na TV, provavelmente o programa do Bolsonaro teria mais audiência pelo fato dele ser presidente. Não porque mais gente gosta dele, mas gente que talvez nem ligue muito para ele, vai assistir porque é o presidente falando. E o Donald Trump mesmo assim teve menos audiência. Então a coisa tá meio ruim para o Donald Trump. A última pesquisa ele está 17 pontos atrás, aí ele meio que falou, pô, eu vou perder, é hora de fazer aquilo que as pessoas que perdem fazem, que é o quê? Tentar aparelhar o Estado ao máximo e tentar engessar a máquina pública ao máximo para que o meu sucessor, no caso é o Joe Biden, o sucessor dele, para que o meu sucessor não possa fazer muita coisa contra mim. Ou seja, o Donald Trump começou a fazer alterações em regulamentações e colocar gente. Só que, por exemplo, conselhos de várias empresas, de vários órgãos governamentais, o Donald Trump está colocando pessoas ali, essas pessoas têm mandato. Assim como o Bolsonaro colocou o Weintraub no Banco Mundial, o Weintraub tem um mandato. O Bolsonaro pode sofrer o impeachment amanhã, pode cassação da chapa amanhã, sair todo mundo, pode ser o Lula presidente amanhã, o Weintraub continua lá, indicado pelo governo brasileiro, porque não dá para tirar, ele tem mandato ali, não sei até quando vai o do Weintraub, mas há cargos que há mandatos, e o Donald Trump está colocando pessoas que têm mandato, quer dizer, mesmo ele perdendo a eleição, essas pessoas de extrema direita vão ficar nesses órgãos públicos por muito tempo, alguns têm mandato de 5 anos, então o Donald Trump está aparelhando tudo, e aí pessoas do alto escalão do governo norte-americano estão falando, ó, isso nunca foi desse jeito, nunca aconteceu isso numa velocidade tão rápida, até porque é muito raro que a pessoa que está no poder em 4 anos perca a eleição. Geralmente quem é eleito se reelege. Ó, o Bill Clinton ficou 8 anos, o Bush ficou 8 anos, o Obama ficou 8 anos, sempre alguém ficou 8 anos, porque a pessoa se reelege, e o Donald Trump não está se reelegendo, e é uma coisa meio de surpresa, então ele está tentando engessar tudo. Mais do que isso, ele está mudando várias regulamentações ambientais, por exemplo, ele está mudando uma regulamentação de que trens podem agora transportar trens de carga, transportar líquidos altamente inflamáveis. Esse tipo de regulamentação parece uma coisa simples, mas nos Estados Unidos, mais do que aqui no Brasil, que também deveria ser assim, em alguns, depende de quem é o governante em cada lugar, isso deveria ter consulta popular, faz um debate popular, pergunta para as pessoas, pergunta para todos os envolvidos, pergunta para a comunidade científica quais são os riscos disso. O Trump não, ele está fazendo assim. São 30 dias em que órgãos da sociedade civil podem emitir comentários, não tem poder de mudar. E aí tá valendo. Quer dizer, não vai perguntar para as pessoas se elas querem, agora vai passar o trem que passa aqui na sua casa todos os dias, pode ter líquido altamente inflamável. Uma pequena faísca tem uma explosão e você morre. Não vai perguntar para as pessoas. Por quê? Porque aí as empresas, as grandes petroleiras, elas lucram um pouquinho mais no transporte. E aí a margem de lucro delas aumenta. Então o Trump está fazendo um aceno para essas empresas, mas também o Trump, assim como o Bolsonaro, eles não estão nem aí para o meio ambiente, não estão nem aí para o resto das pessoas, estão aí só para eles mesmos, né? E para a ciência também eles não escutam. Uma das mudanças que o Trump está fazendo é que o governo norte-americano e órgãos governamentais norte-americanos, na hora de tomar decisão, eles não vão precisar escutar a ciência tanto como escutam hoje. Olha só o tamanho da desgraça que o Trump está fazendo.